c'est important parce qu'en fait, cette conception, j'ai insisté sur la conception de l'éducation parce que c'est le fondement, la conception de l'éducation, c'est le fondement même de cette optique de recherche que je défends. Eu peço licença para ter insistido mais e ter demorado pouco mais nessa primeira parte, porque era realmente a base, o fundamento, o próprio sentido da educação. E isso que dá o fundamento para essa parte agora, que dá sentido de fazer a pesquisa sem ter entendido a educação, o sentido da educação. On est obligé d'inventer un autre style de recherche quand on a ce fondement de l'éducation. E quando se consegue trabalhar conforme essa concepção de educação, então é necessário inventar uma outra concepção de pesquisa. Si on veut que l'éducation devienne une œuvre collective de sujets à part entière, et non d'éléments assujettis à un quelconque système de pouvoir extérieur à eux, il faut absolument découvrir et créer sans cesse de nouveaux instruments de recherche, une nouvelle méthodologie de recherche. Estava tentando me localizar no texto dele, até para ser leitor. Então, essa concepção de educação, que ele colocou anteriormente, coloca um outro estilo de pesquisa e uma outra atitude de um pesquisador com relação ao seu objeto de pesquisa. E se a gente quer que a educação se torne uma obra coletiva de sujeitos inteiramente colocados neste trabalho, e não simplesmente elementos domesticados para um sistema de poder qualquer e externo a eles mesmos, então temos que inventar essa outra metodologia de pesquisa que ele vai tentar apresentar agora. Cette approche, que j'appelle donc l'approche transversale, qui a sa méthodologie propre, qui est la recherche-action existentielle, cette approche donc prend corps, s'appuie vraiment sur cette conception de l'éducation et va à ce moment-là proposer un nouveau regard sur toute situation éducative. Então ele repetiu isso aqui agora, ele diz que isso vai exigir que finalmente nós colocamos um novo olhar sobre tudo que é a educação. C'est pourquoi je vais distinguer la recherche en sciences de l'éducation. É por isso que eu vou distinguir entre a pesquisa nas ciências de educação et la recherche en éducation. E a pesquisa em educação. Parlons de recherche en sciences de l'éducation. Para falar de pesquisa em ciências da educação, quand nous nous cantonnons à utiliser les différentes sciences académiques appliquées à une situation éducative. Nesse caso, nós nos restringimos a utilizar as diferentes ciências comumente aplicadas na educação. Parlons de como recherche. ciências acadêmicas, estritamente acadêmicas. Parlons de recherche en éducation. E para falar de ciências, de pesquisa em educação, quand nous décidons d'ouvrir en plus les perspectives de recherche traditionnelles en réintroduisant des approches expérientielles d'ordre artistique, politique, philosophique et spirituel. Então nós temos, no caso, a pesquisa em educação, quando resolvemos abrir, além da ciência da educação, as perspectivas de pesquisa tradicional, reintroduzindo abordagens experienciais de ordem artística, poética, filosófica e espiritual. C'est dans ce type de recherche en éducation que je situe mon propre discours. É nesse tipo de pesquisa em educação que eu coloco o meu próprio discurso. C'est sans doute la raison pour laquelle mes centres d'intérêt tournent autour de la question de la relation humaine en éducation dans trois grandes dimensions, une dimension pulsionnelle, une dimension sociale et une dimension sacrale. Então é por isso que eu... C'est
C'est la raison pour laquelle Esse é o motivo pelo qual o meu centro de interesse gira em torno da questão da relação humana em educação em 3 dimensões: pulsional, social e sacral. du côté de la dimension pulsionnelle, Por lado da dimensão pulsional, il s'agit de savoir comment fonctionne le jeu des pulsions dans une pratique humaine, dans une existence humaine. trata-se de tentar descobrir como se dá o jogo das pulsões numa relação, numa prática, dans une existence humaine. na Et existência humana. Et là, on peut effectivement revenir à Freud et discuter la notion de pulsion de mort et de pulsion de vie. E nesse caso, isso pode nos levar a voltar a Freud e descobrir nele o que é de fundamental na pulsão de morte e de vida. C'est ce que j'appelle la transversalité pulsionnelle. Quelque chose qui vient de nous et qui structure en fin de compte nos attitudes et nos comportements à partir de cette base pulsionnelle. É algo que vem dentro da gente, Et qui va structurer notre comportement et notre attitude. e que vai estruturar o nosso comportamento, nossas atitudes. Je n'ai pas le temps de discuter sur la notion de pulsion de mort, Eu não tenho tempo para discutir sobre a noção de morte, mais on voit bien que c'est quand même une notion dont on ne peut pas se passer. mas é claro que dá para ver que não é uma noção que a gente pode dispensar. L'idée, c'est un retour à l'inanimé. E isso, a ideia é que é uma volta ao inanimado, Voire par la destruction de soi-même ou de l'autre. ou para a destruição do outro ou de si mesmo. C'est quelque chose qui se joue quotidiennement en éducation. E é algo que acontece todos os dias na área da educação. L'éducateur doit reconnaître O educador deve reconhecer ces mécanismes d'exercice de la pulsion de mort dans toute situation éducative. e ele deve reconhecer o mecanismo de exercício de morte, de pulsação de morte em toda a sua prática. À condition de savoir, c'est ma position en tout cas, que la pulsion de vie l'emporte toujours. Sabendo ao mesmo tempo que a pulsão de vida sempre é mais forte. Pas forcément au niveau individuel, Não necessariamente em nível individual, mais au niveau d'une totalité dynamique. mas a nível de uma totalidade dinâmica. Une autre approche, enfin une autre dimension de l'approche, c'est l'approche institutionnelle. Uma outra dimensão da abordagem é a dimensão institucional. L'éducateur doit être extrêmement circonspect et lucide sur O educador deve ser suficientemente lúcido e circunspecto sur tout ce qui a à voir avec ce que Castoriadis appelle l'imaginaire social. em tudo que o Castoriadis chamou de imaginário social. C'est-à-dire des significations sociales, imaginaires, qui sont produites par la société elle-même dans son historicité. Isto são imaginários sociais que são produzidos pela sociedade no seu fazer, na sua historicidade. Et qui en quelque sorte passent dans les groupes sociaux et jusqu'à la personne par l'intermédiaire des institutions. E que até certo ponto passam para os indivíduos, no tecido social, através das instituições, de suas instituições. Et l'éducateur, alors, aura dans sa pratique à toujours voir la logique dialectique qu'il y a dans ce processus d'institutionnalisation de l'imaginaire social. E o educador deverá necessariamente ter como tarefa reconhecer na sua prática a institucionalização dos seus imaginários. C'est pourquoi il aura toujours à regarder ce qui est déjà là
ce qui est institué, É por isso que ele sempre tem um dever de olhar o que já existe, o que já está instituído, ce qui vient contredire sans cesse ce qui est déjà là, en posant la question de la négativité, e colocando constantemente a pergunta, questionando constantemente o que está lá, en insistant et en repérant tous les conflits, y compris les conflits les plus larvés, les plus dans l'ombre, qui existent dans l'institution. E tentando descobrir nesse processo os conflitos, inclusive aqueles mais escondidos, mais apagados. Et qui, en tant que médiateur, alors, verra également, essaiera de voir concrètement ce qui advient dans cette logique dialectique de l'instituant sur l'institué. E tentando, afinal de contas, tentar ver o que surge dessa dinâmica do instituinte sobre o instituído.